Quando eu era criança, eu me achava extremamente burra. Toda vez que eu ia fazer prova na escola, eu tinha medo de tirar zero. Eu não conseguia apresentar trabalho em público e com 17 anos eu ainda fui reprovada no vestibular, o que para a cabeça de uma menina de 17 anos era a pior coisa que poderia acontecer. Já hoje, com 30 anos, eu tenho 2 graduações, um mestrado, sou casada, tenho um filho lindo que mudou na minha vida para eu conseguir sair dessa fase aqui para essa fase aqui que eu consegui aplicar e ter vários objetivos que eu sempre sonhei e sempre tive em mente. Foi exatamente porque eu consegui aplicar esses 7 passos que eu vou trazer aqui hoje e que melhoraram demais a minha autoestima. Sem isso, eu provavelmente não conseguiria ter realizado metade das coisas. Meu nome é Paulinha Gilbert, eu sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E meu objetivo nesse canal é compartilhar o conhecimento que mudou minha vida, tanto na psicologia quanto na maternidade, para conseguir ajudar a mudar a sua vida também. Então eu espero de coração que você consiga aplicar tudo que eu vou trazer nesse vídeo. Então vamos direto ao ponto, eu dividi em 7 passos e você implementando esses 7, igual eu vou trazer aqui, você vai melhorar demais a sua autoestima. E o primeiro passo é você identificar a sua crença. O que é isso? A nossa crença é aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, sobre quem somos. Normalmente, no dia a dia, ela vem muito no formato de eu sou e depois alguma coisa. As pessoas que têm baixa autoestima, o que eu percebo, né, tanto na clínica quanto também na literatura de psicologia, elas normalmente têm esses seguintes conceitos ali que o tempo inteiro aparecem na cabeça. Eu sou burra, eu sou incompetente, eu não sou amada, eu sou fraca. É como se acontecesse alguma situação que é importante para você e de repente vem isso na sua cabeça, vem isso em mente. E agora eu vou te contar uma boa e uma má notícia. A má notícia é que toda vez que alguma coisa que te atinge acontece, se você tem essa baixa autoestima, essa coisa do eu sou e aí uma ofensa depois, ela vai surgir na sua cabeça e você vai pensar que isso é uma verdade absoluta. É como se isso escancarasse ali na sua cabeça e não você fosse 100% aquele conceito. Então, se você vai mal numa prova, aquilo ali já vem em mente, tá vendo? Eu sou burra. E como você acredita 100% nisso aqui, você acaba agindo como se isso fosse verdade mesmo. E a boa notícia é que você entendendo que isso não é 100% verdade, a gente já começa a conseguir mudar as coisas. Meu objetivo aqui é que você saia desse vídeo, inclusive, entendendo e identificando quando isso aqui acontecer. E o segundo passo é você encontrar exceções para essa crença que você tem em mente. Então, uma vez que você identificou, agora você vai tentar encontrar essas exceções para você comprovar que isso aqui não é uma verdade absoluta. Então, por exemplo, a vida inteira eu tive em mente assim, eu sou burra. Então, fazendo esse exercício, eu ia pensar assim, poxa, na minha cabeça eu sou burra. Mas se for parar para pensar, umas exceções, né? Coisas que podem ir contra essa minha crença. Eu passei de ano na escola, eu tinha facilidade em algumas matérias, outras não, outras eu acho que eu era burra mesmo. Mas eu tinha facilidade em algumas, conseguia até explicar a matéria para outras colegas. Eu conseguia ali dialogar bem, né, me comunicar bem com minhas amigas. Então, assim, acho que uma pessoa 100% burra não conseguiria fazer isso. E por que esse passo é muito importante? Porque nosso cérebro tem um negócio que se chama viés de confirmação. O que é isso? Quando a gente tem algo como verdade, a gente começa a identificar o mundo, identificar as coisas ao nosso redor para confirmar aquilo ali que a gente acredita. Então, se eu acho que eu sou burra, eu vou analisar, então, por exemplo, vou fazer 10 provas. Se eu, dessas 10 provas, eu vou bem em 9 e eu vou mal em uma, é como se o meu cérebro ele olhasse para aquelas 10 provas e falasse assim, tá vendo? Você foi mal em uma. Você é burra, você não deu conta de fazer bem as 10 provas. E esse exercício de treinar o seu olhar para tentar contra-argumentar essa crença sua, ela vai ser essencial para o restante dos passos que eu vou trazer aqui. E o terceiro passo é escreva um objetivo que você tem em mente e que você acha que você não vai conseguir alcançar por causa dessa crença que você identificou aqui no passo 1. Então, por exemplo, como eu achava que eu era burra, eu tinha um objetivo na vida que eu queria muito ali no passado, que era o quê? Fazer um mestrado. Só que eu pensava assim, poxa, se eu sou burra, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo que é fazer o mestrado. Mas eu quero que você sente nesse vídeo e coloque esse objetivo no papel. E agora a gente vai para o quarto passo, que eu quero que você quebre esse objetivo que você tem em mente
em microetapas. Então, por exemplo, no caso do mestrado, eu, em vez de pensar assim, eu quero passar no mestrado, eu tinha em mente assim, para passar no mestrado, eu preciso primeiro entender como fazer essa inscrição, depois eu tenho que fazer um pré-projeto, depois eu tenho que estudar para a prova, depois eu tenho que mandar o meu currículo, depois eu tenho uma entrevista. Então, eu vou dividir em microetapas. Por que que isso é importante? Porque quando a gente tem um objetivo que a gente acha que a gente não vai conseguir alcançar, é como se a gente visse esse objetivo como se fosse um monstro. Então, é como se você fosse desse tamaninho aqui, ainda mais que sua crença, ela te deixa ali com a autoestima muito baixa. Então, você é desse tamanho e o seu objetivo, ele parece ser enorme, ser desse tamanho. Quando a gente quebra em microetapas, a gente começa a ver que a gente consegue avançar para alcançar aquele objetivo. Então, depois que você escrever essas microetapas, a gente vai para o quinto passo, que é você vai fingir que você é uma pessoa com uma ótima autoestima. É isso mesmo que você entendeu. Eu sou psicóloga e eu tô falando aqui para você fingir. E qual que é a base disso aqui? Porque toda vez que eu penso que eu sou burra, é muito comum eu logo pensar o quê? Que eu não vou conseguir, que eu não vou nem tentar. E aí, uma vez que eu não tento, o que que acontece? Eu confirmo, presta atenção, o que que acontece? O viés de confirmação. Eu confirmo que realmente eu sou burra, já que eu, de fato, não consigo alcançar os meus objetivos. E uma coisa que pode estar acontecendo com você é que às vezes você pensa assim, eu acho que eu tenho uma autoestima ruim, então eu preciso melhorar essa autoestima para aí sim eu ter coragem para agir. Aí sim, depois que eu melhorar a sua autoestima, aí sim eu vou conseguir concretizar os meus objetivos. E infelizmente não é assim que acontece. Aliás, ou felizmente. Por quê? No caso do mestrado, eu pensei assim na época. Tá, eu acho que eu sou burra, que eu não vou conseguir, mas o que que o meu marido, que é uma pessoa que eu sei que tem uma autoestima boa, o que que ele faria nesse caso? E eu lembrei de vários momentos que o meu marido, ele foi lá e simplesmente quis fazer uma prova, quis fazer um processo seletivo, quis testar coisas novas na vida dele, simplesmente porque ele tinha coragem. Ele não se importava tanto se ele ia passar ou não. Claro, era importante para ele, mas o ponto central da coisa aqui é que ele sempre tentava, independente do medo. E, normalmente, pessoas que têm uma boa autoestima, elas vão lá e fazem, elas têm muito mais coragem de agir. Esse passo ele é essencial porque a gente só consegue mudar a nossa autoestima quando a gente começa a se comportar de uma forma diferente. Mesmo que ao fazer isso, ao agir, você tenha um desconforto enorme. Mas pode ter certeza que depois de um tempo, esse desconforto vai diminuir e a sua autoestima ela já vai começar a se elevar. Quando eu entendi isso e resolvi fazer o processo seletivo do mestrado, eu lembro que foi extremamente difícil na época que eu estava fazendo. Mas depois eu me senti extremamente orgulhosa por ter tido a coragem. E na minha cabeça eu pensava assim, mas se eu não passar, vai ser uma prova viva que eu sou burra. E não foi isso que aconteceu, inclusive eu não passei. Mas depois eu consegui refletir assim, poxa, eu não passei, mas eu tô melhor do que aquela pessoa que simplesmente não tentou. Eu avancei mais, eu consegui ter mais conhecimento, eu sei onde eu errei durante o processo seletivo, coisa que aquela pessoa que estava congelada, que estava travada, que nem conseguiu agir, ela simplesmente nem tem essa informação, ela não conseguiu evoluir. E às vezes a gente pode surpreender. Apesar de eu não ter passado de primeira, depois de um tempo eu fui chamada de excedente e consegui minha aprovação. E aqui a gente vai para sexto passo, que é essencial também. Analise os dados como se você fosse a sua melhor amiga. Lembra que eu falei que quando a gente tem baixa autoestima e uma crença muito forte sobre nós mesmos, como eu tinha de eu sou burra, a gente sempre vai tender a querer confirmar que isso aqui é uma verdade absoluta. Então, você vai começar a analisar os dados à sua volta como se você fosse a sua melhor amiga. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes a gente vai olhar, a gente vai começar a agir diferente e aí você vai ficar detectando no ambiente coisas que vão te falar assim, tá vendo? Eu não devia ter tido essa coragem. Tá vendo? Eu passei vergonha. Por que que eu fui me mexer? Por que que eu fui mudar o meu comportamento? Era melhor eu ficar ali fugindo, ou então congelada. Porque nisso eu não ia confirmar essa crença, eu não ia doer tanto. Então, por exemplo, quando eu não passei no processo seletivo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, tá vendo? Você é boa, você não ia conseguir passar. Mas depois eu pensei assim, tá, mas se fosse ali a minha melhor amiga
tendo tido essa coragem, o que eu falaria com ela? E eu observei que os dados, né, o que eu traria para ela seria totalmente diferente do que eu estava trazendo para mim. E aí, lembrar que o tempo inteiro eu vou tentar confirmar isso, vai mudar tudo, porque você vai começar a olhar para coisas que antes você não analisaria, que você não olharia com tanto cuidado. E o 7º passo é: repita esse ciclo várias e várias vezes. Então você tem que ficar com um olhar atento para identificar a sua crença, lembrar que ela não é uma verdade absoluta. Você tá atento aos objetivos que às vezes você está evitando, mas que você precisa trazer eles para o papel e dividir em microetapas para não achar que é esse monstro todo ali que você está enxergando. Depois, fingir que você é uma pessoa com boa autoestima, porque aí sim você vai ter coragem para conseguir saber como agir diante desses objetivos e parar de ficar ali reforçando aquela crença que você acredita. E ao fazer isso, você tem que lembrar que o cérebro vai falar que você não é boa o suficiente, que a sua autoestima tem que ficar ali bem baixinha, mas você não vai fazer isso porque você vai se tratar e analisar as coisas como se fosse a sua melhor amiga te falando e te mostrando que você não é essa crença, que você não precisa ter baixa autoestima, porque você age, você consegue ter coragem para provar que você não é isso. Então aproveita para me contar qual vai ser a primeira coisa, o primeiro objetivo que você vai sair desse vídeo fazendo e que essa baixa autoestima estava te travando. Não esquece de curtir esse vídeo e deixar nos comentários também outras sugestões para eu te ajudar aqui. Um beijo, até o próximo!